Meus irmãos, segundo Crônicas, capítulo 20, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Max, senta aqui do lado do Jonas, ó, para você acompanhar com ele. Ou se não, do lado do Gabriel ou do Edilson, fica à vontade, tá? Mas é só para você acompanhar no texto o que nós vamos ler. Segundo Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Vem pra frente, Juju, você tá tão no fundo aí. Ah, tá, ele tá chegando já? Glória a Deus por isso. Segundo Crônicas, capítulo 20, vamos no verso 15, por favor. Verso 15, aleluia. Amém, meus irmãos? Verso 15, é uma das passagens mais lindas que nós vamos ver do texto sagrado. Não sei se você já observou, mas eu digo isso em praticamente todo culto, né? Nós vamos ler um texto poderoso, lindo, maravilhoso, que eu amo. E é verdade, porque a palavra de Deus é isso, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15. Vamos começar a partir do verso 14, amém? 14. Diz assim a palavra de Deus, todos encontraram, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Esse Espírito do Senhor é a própria presença do Espírito Santo se manifestando no Antigo Testamento, amém? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Ele era levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Diga, a peleja não é minha, mas é do Senhor. É de Deus. Amém? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Verso 17. Neste encontro, olha que poderoso isso, não tereis que pelejar. Tomai posições. Tomai o quê? Posições. Tomai o quê? Posições. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, filhos de um Deus forte, poderoso e altíssimo. Amém? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. 17. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento ou salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhe-ás ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém, meus irmãos? Amém. É suficiente até aí, mas pode deixar sua Bíblia aberta, tá? Coloque a Bíblia no seu colo, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor venha a se revelar mais uma vez, como o Senhor sempre faz. Que o Senhor possa derramar do Teu Santo Espírito nas nossas vidas também. Que nós possamos, meu bom Deus, entender essa revelação e que nós possamos transformar a nossa mente. Que nós possamos, meu bom Deus, renovar a nossa aliança mais uma vez contigo. E te pedimos, meu bom Deus, que da mesma forma que o Senhor foi com Josafá no passado, que o Senhor continue a nos dar vitória nos dias de hoje. E quem crê e recebe diz? Amém. Amém. Meus amados, a palavra de Deus diz que mais uma vez o povo do Senhor estava passando por dificuldade. Inimigos vinham sobre a vida, sobre Israel, sobre Judá. E interessante que o povo de Deus já tinha, presta atenção nisso, já tinha intimidade com o Senhor, já havia vivido muitas coisas, muitos milagres, muitos livramentos no passado. O povo de Deus já conhecia o poder desse Deus poderoso, desse Deus fiel, desse Deus que está sempre conosco. Amado, eu tenho certeza que você tem alguma coisa para contar a respeito de um milagre, alguma coisa que Deus fez na sua vida. Inclusive essa semana eu fiquei muito feliz, né? Mais uma vez Deus respondendo orações aqui na igreja. Edilson recebeu uma bênção, né, Edilson? Há muitos anos sem ver a mamãe e agora ela conseguiu
o visto para os Estados Unidos. Glória a Deus por isso. Salva de palmas para Jesus. Amém? O nosso Deus é fiel. Amém, Edilson? Vale a pena servir esse Deus. Nosso Deus é um Deus de milagre. Diga para a pessoa que está do seu lado. Nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus não vai te deixar sozinho, não vai te desamparar. O nosso Deus vai estar sempre com você. A palavra do Senhor diz que Ele envia anjos para estar ao nosso redor, para lutar conosco cada uma das nossas batalhas. Amém? Inclusive a Bíblia relata sobre isso também. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre essa passagem. Mais uma vez, como eu disse, o povo de Israel cercado pelo inimigo, os moabitas vindo. O rei Josafá, ele recebeu uma mensagem. O mensageiro veio trazer para ele aquela notícia, que volta e meia tenta bater nas nossas portas, né? Tem problema vindo por aí. No caso de Josafá, era um povo, inimigo do povo de Israel, que estava vindo para guerrear com o povo de Israel. Mas, o que Josafá fez naquele momento? Amados, nós precisamos entender o seguinte: existem algumas armas espirituais disponíveis para nós, e a palavra do Senhor nos apresenta cada uma dessas armas. Se você voltar aí no verso 20, aliás, no capítulo 20, você vai ver todo o decorrer dessa história, e você vai ver que Josafá, ele não entrou na batalha sozinho. A primeira coisa que ele fez foi convocar um jejum e oração para o povo. Amados, nós precisamos entender o seguinte: o crente, eu e você, nós não brigamos, nós não entramos em lutas, nós não entramos em batalhas da mesma maneira que as outras pessoas entram. Tem muitas pessoas que vão para as batalhas, né? E vão bater boca, vão discutir, vão caçar confusão com um, caçar confusão com outro, processar, ir atrás dos direitos. Antigamente eu era assim. Antigamente eu era assim porque eu era advogado. A minha formação foi uma formação de guerrilheiro, uma formação de ir para a audiência, né, e para ganhar, sair de lá com a vitória nas mãos. Eu tinha as armas jurídicas naquela época. Mas em determinado momento, me apresentaram Jesus e eu aprendi que eu ganhei novas armas ainda mais poderosas do que a arma jurídica. Sabia disso? Porque a arma jurídica era limitada também pelo homem. E tudo que o homem faz tem defeito. Tudo que Deus faz é perfeito, mas tudo que o homem faz tem defeito. Diga assim para o seu irmão: tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que o homem cria tem defeito. Amado, se tudo que o homem... Oi, meu amor? Você foi promover? Sim. Mas aí é outra história isso. Amados, preste atenção numa coisa. Nós precisamos tomar posse das armas espirituais que nós temos. Muitas vezes a gente não acredita no poder do jejum e nem no poder da oração. Preste atenção, tudo que eu alimento se fortalece. Se eu alimento mais a carne, se eu vou para um restaurante, é claro que é bom fazer isso de vez em quando, ir para uma churrascaria, né, e comer do bom e do melhor. O bom e do melhor dessa terra é para você. Receba em nome de Jesus. Não é para o ímpio, é para você que é servo de Deus. Deus quer derramar dinheiro sobre a sua vida, Deus quer te abençoar, te prosperar, porque é melhor o dinheiro estar na sua mão do que na mão do ímpio. Porque na sua mão você vai investir no reino de Deus, você vai abençoar pessoas, Deus vai falar com você e você vai ser usado pelo Senhor para abençoar ministérios. Mas na mão do ímpio, o que acontece com o dinheiro? As pessoas investem em carnaval, as pessoas investem em coisas erradas, em vícios, droga, prostituição, tantas coisas. Por isso é que Deus vai te prosperar e vai te abençoar cada vez mais. Receba em nome de Jesus. Amém? É melhor o dinheiro estar na sua mão do que estar na mão errada do ímpio. Amados, mas a palavra do Senhor diz que Josafá, então, ele abriu um jejum. E olha que interessante, todo o Israel, todo o Judá entrou nessa história do jejum e da oração. A palavra do Senhor mostra aqui que ele foi buscar ao Senhor na necessidade. Amados, nós precisamos ter a certeza absoluta que o nosso Deus é vivo. Para isso, exige uma mudança de mentalidade sobre a palavra de Deus. Você precisa entender que a palavra de Deus não é um conto, não é uma ficção, não é uma história para te envolver, mas isso daqui são registros, fatos históricos, bíblicos, verdadeiros. Coisas que aconteceram de fato no passado
E que se a gente entende e coloca em prática esses ensinamentos nos dias de hoje, a gente também vai ter vitórias, coisas grandes e impossíveis aos olhos naturais. O povo de Judá não tinha a menor condição, preste atenção nisso, não tinha a menor condição de enfrentar o inimigo. Isso fica muito claro no texto, porque quando o rei Josafá recebeu essa mensagem, ele ficou triste no coração dele, porque ele sabia que ele não tinha condição de enfrentar tete a tete o inimigo. Ele não tinha armas, não tinha homens suficientes, não tinha guerreiros, não tinha estratégia suficiente. Por isso é que a tristeza entrou no coração dele. Mas por saber que existe um Deus poderoso, um Deus que não abandona, um Deus que é fiel em todos os momentos, ele resolveu então buscar a presença de Deus. Eu quero te convidar a buscar mais Deus a partir de hoje. Veja bem, não é a partir de amanhã, mas a partir de hoje. Esse mesmo Deus que provocava grandes milagres no passado, ele continua fazendo os mesmos milagres nos dias de hoje. Nós precisamos trazer esse Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que a gente possa ter relacionamento com esse Deus vivo, para que nós possamos ter de fato entendimento que tudo que está na palavra não é um simples conto, não está aqui simplesmente para você passar o seu tempo, para você ler como uma revista, para você ler como um jornal. Não, isso aqui é verdade de Deus, porque tudo que ele disse na palavra dele é verdade, porque ele é a verdade em pessoa. Amém. Jesus Cristo, em determinado momento, ele bateu a mão no peito e disse: eu sou o quê? O caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E toda essa palavra que nós temos disponível hoje para nós, essa palavra é inspirada. Foi Deus que deixou registrada para que nós pudéssemos conhecê-lo na medida que ele entendeu ser importante a revelação dele próprio. E naquilo que ele revelou, já foi mais do que suficiente que nós possamos entender, para que nós possamos entender o amor, a fidelidade e o desejo de salvação dele para nossas vidas. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo, ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Você já parou para pensar o que isso significa? Ele se colocou no seu lugar para que você não passasse as coisas que ele passou. Ele foi pobre para que você fosse rico nele. Amém. Veja bem, eu não estou falando de dinheiro nem questão financeira. Eu estou falando da verdadeira riqueza, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz então que o povo começou a jejuar, começou a buscar ao Senhor, começou a orar, e eles não pararam de fazer isso, até que Deus respondesse. Aleluia. Muitas vezes, a pressão do dia a dia, os problemas, veja bem, Satanás, ele sempre vai levantar um barulho para te confundir. Satanás, ele vai sempre tentar levantar uma situação de guerra na sua vida para te distrair da verdade de Deus. Guarde isso, meu irmão. Guarde isso. Todas as vezes que você estiver passando por um problema, ele vai tentar maximizar esse problema da melhor forma que ele puder, para te tirar a atenção da palavra. Porque você pode ter certeza absoluta, quanto mais problemas nós temos, menos nós queremos ler a palavra de Deus, menos nós queremos orar, menos nós queremos jejuar, enquanto na verdade tem que ser o contrário. Então, quanto menos a gente quer orar, é porque mostra claramente uma mente que ainda não foi renovada pela presença do Espírito Santo. Porque uma mente renovada, transformada, sabe que a vitória está aqui. A vitória está na palavra, em buscar a presença de Deus. Amém. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Palavra do Senhor, depois você vai ler em casa, 2 Crônicas, capítulo 20. Você vai ler o capítulo 20 inteiro. Eu vou resumir o capítulo aqui. Mas a palavra do Senhor diz então que eles começaram a jejuar. Eles começaram a orar. Eles começaram a buscar a presença de Deus. Como é que está a sua busca pela presença de Deus? Talvez o seu problema, a sua dificuldade ainda não esteja tamanho, gigante o suficiente que justifique você buscar a Deus. Talvez seja por isso que você não está buscando como deveria. Porque se tivesse um inimigo batendo a sua porta como tinha no caso deles, amados, não sei se vocês já passaram por guerras de verdade, mas tem situação que a gente vive que é só Deus que pode mudar a história. Exemplo, quando uma pessoa recebe
de um médico um laudo desfavorável, tem mais 6 meses de vida. Você já parou para pensar numa batalha gigantesca como essa? 3 meses de vida. Olha, isso aí é 15 dias. É só Jesus que pode entrar e fazer um milagre. Mas o nosso Jesus, ele é o médico dos médicos. E quando ele quiser, e ele tendo o propósito, ele faz isso na vida da pessoa que busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A palavra do Senhor diz, em determinado momento o profeta foi levar uma mensagem para o rei. Você tem mais 3 dias de vida. O que esse rei fez? Ele foi buscar a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que ele virou para a parede, começou a chorar e a lembrar a Deus daquilo que ele havia prometido para o rei e que ainda não havia se cumprido. Aí a palavra de Deus diz também que o profeta já tinha saído de dentro do palácio, já estava indo embora para casa, depois que ele deu a mensagem. E Deus fala com o profeta e diz para ele, volta lá e avisa o rei Zedequias, que por causa da oração dele, eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. De 3 dias, um laudo de 3 dias, Deus acrescentou 15 anos mais. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus generoso. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha com liberalidade. Tudo que Ele faz nas nossas vidas é com abundância. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia. Diga para o seu irmão, nosso Deus é fiel. Amados, a palavra do Senhor diz que o povo então começou a jejuar, buscar a presença de Deus. E eles começaram também a buscar a Deus na casa dele. Foram em direção ao templo buscar ao Senhor. Muitas pessoas hoje em dia, principalmente aqui na América, elas têm entrado nessa onda de Satanás, né? Trabalho, trabalho e mais trabalho. Você sabia que essa era uma estratégia do faraó no Egito, para que as pessoas não cultuassem a Deus? As pessoas estavam tão envolvidas com o trabalho, que elas não tinham tempo de ouvir a palavra. Porque esse texto que nós temos aqui hoje, ele é um texto milenar. Uma parte desse texto já era conhecido no Antigo Testamento. E o povo de Deus sempre fazia a leitura desse texto, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Faraó, ele percebeu que quando as pessoas tinham acesso a esse texto, as pessoas elas começavam a se revoltar contra os egípcios. Então ele proibiu, não de maneira explícita, mas ele fez isso de uma maneira implícita, proibiu que as pessoas tivessem acesso a esse texto, colocando na vida delas mais trabalho. Trabalho é bênção ou não é? Trabalho é bênção. A palavra de Deus diz em Gênesis que o homem ele tem que trabalhar para conseguir comer. No Novo Testamento diz, aquele que não trabalha, que não coma. Mas nós precisamos entender uma coisa. Tudo nessa vida, nós determinamos qual vai ser o peso na nossa vida. Tudo pode ser senhor ou servo de você. Vai depender daquilo que você determinar. Para muitas pessoas, o patrão é quase que um Deus. Por quê? Porque ele depende do trabalho dele. Mente antiga. Mente que ainda não foi transformada. Amados, a palavra do Senhor diz que nós devemos depender tão somente do Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós aprendemos a depender dele, esse Deus que nós ouvimos, pregamos todos os domingos, ele nunca falha sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus mostra que ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Posso ouvir glória a Deus por isso? No nosso Deus não há sombra de variação. A palavra dele, ele revela que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Do que, pastor? De todas as promessas que ele fez. Então, se ele prometeu que vai cuidar, ele vai cuidar da sua casa. Se ele prometeu que vai curar, ele vai curar. Se ele prometeu que vai abrir as portas já estão escancaradas. Se ele prometeu que você vai ter vitória, você terá vitória. Creia nessa palavra e receba em nome de Jesus. Amém?
A palavra do Senhor nos mostra, amém, Ludu, glória a Deus. Então aqui, que do verso 6, a partir do capítulo 20, verso 6, até o verso 12, o povo gastou apenas em oração, em clamor, em humilhação. Amados, você pode ter certeza absoluta, jejum e oração continua abrindo portas aonde não existe. Às vezes a guerra está longa, está grande demais, ela está pesada demais. Vai para o pó, vai para o jejum, vai para a oração, fala com o pastor, fala com a pastora. Pastor, eu estou entrando numa batalha, eu preciso que o senhor me ajude. Jejum e oração, nós vamos jejuar junto. Quantos dias você quer jejuar? 3 dias? 7 dias? 21 dias? Estamos juntos na batalha. A palavra do Senhor diz que Josafá ele foi para a batalha, mas ele convocou Israel inteiro. Você precisa entender que Deus te colocou na igreja é para você ser bênção e ser abençoado também. Para você entender que você não anda sozinho. Nós que somos, por exemplo, estrangeiros aqui nos Estados Unidos, a nossa família está aqui dentro. Ó. Você é minha família e eu sou a sua família. Quando você necessitar, você vai contar com o pastor, você vai contar com o irmão, você vai contar com a pastora, para que nós estejamos na guerra juntos. Amém? Amém. A sua dor é a minha dor. Amém. A sua vitória é a minha vitória. A sua felicidade é a minha felicidade. Comecei falando aí sobre bênção, sobre milagre que o Edilson recebeu esses dias, né? E fiquei tão feliz do Edilson compartilhar isso com a gente, né? A gente fica tocado, porque isso fortalece a fé. Para muitas pessoas isso pode parecer coisa pequena, mas para mim é coisa grande demais, porque a nossa oração, a minha oração, a da pastora, né, todas as noites, é para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa manifestar na sua vida a fidelidade dele, possa te honrar, possa tirar você de onde você está e te levar para um nível mais alto, te abençoar, abrir as portas e janelas do céu e derramar bênçãos sem medida na sua vida. Então quando a gente ouve Deus fazendo, quando a gente ouve Deus perdoando dívidas grandes, como já aconteceu aqui na igreja também, a gente fica muito feliz. A gente vê que a fidelidade é resposta de Deus. Gente trocando de carro, sendo abençoado. Glória a Deus. Amém, né, Maria? Que bênção, glória a Deus, tá? Veja bem, eu sempre gosto de falar isso quando eu falo dessas bênçãos. A nossa igreja é uma igreja que só está mirando para o céu. Aleluia. O nosso alvo é Jesus Cristo, nós estamos preocupados com a sua salvação. Mas uma vez que nós já estamos salvos, a palavra do Senhor nos garante que existe um pacote de bênçãos que nos acompanha. Amém. Quem é filho de rei é príncipe. Amém. Você tem que ter essa maturidade espiritual. Deus não tem nenhum problema em abençoar, em multiplicar, em enriquecer a pessoa. Desde que o dinheiro esteja no lugar correto. E o lugar correto do dinheiro na sua vida é debaixo dos seus pés. Você é senhor do dinheiro e o dinheiro jamais será senhor da sua vida. Quem crê e recebe diz amém. Amém, amém, meu irmão? É assim que funciona. É assim que funciona. A palavra do Senhor diz que com essa mentalidade de buscar ao Senhor, de orar e jejuar, Deus finalmente responde. Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua busca. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar estratégias. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Pessoas para abrir caminhos. Para te apresentar para outras pessoas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai responder a sua oração. Receba em nome de Jesus. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Amém? Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus sabe e a porta já está aberta. Passe por ela pela fé, em nome de Jesus. Para isso, para você passar por uma porta pela fé, exige mudança de mentalidade. Que isso, pastor? Eu não estou entendendo. Deixe de ser descrente e passa a ser um crente na palavra do Senhor. Amém. Deixa de ser um descrente e passe a crer que essa palavra é verdade para a sua vida. Receba em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a oração do povo chegou até os céus e voltou em forma de resposta. A resposta está chegando, toma posse. A resposta está chegando, toma posse, dá um sorriso, dá glória a Deus, bate palma, a resposta está chegando ao seu vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Amém, Zé? Deus te abençoe. God bless you, Zé. Good to see you, man.
Amados, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor foi onde nós começamos a leitura. O Espírito do Senhor veio sobre a pessoa de Jaaziel e ele entregou uma palavra profética para Israel. Olha que palavra forte e poderosa. Somente pessoas com mente renovada é que pode tomar posse de uma vitória que aos olhos dos homens, aos olhos naturais, era uma batalha perdida. O próprio rei Josafá, até antes de receber essa palavra, ele pensava que a situação estava perdida. Não está perdido não, meu irmão. Não está perdido não. A palavra de Deus diz em Isaías que presta atenção, nenhuma arma forjada prevalecerá sobre a sua vida. Vou repetir para você ter certeza. Isso tem que entrar dentro do seu espírito, tem que transformar você por dentro e tem que renovar a sua mente. Guarde isso. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 54, 17. Amém, Jonas? Não é uma palavra maldita, porque nós temos força de repreendê-lo. Aleluia! Como? Na autoridade do nome de Jesus. Jesus. Portanto, se você estiver conversando com alguém e alguém lançar uma palavra de maldição sobre a sua vida, você tem que rejeitar na hora. Você tem que cancelar na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ah, porque a situação está difícil, né? Vai ficar difícil para todo mundo. Não vai não. Para mim, para minha casa, para minha igreja, não vai ficar não. Nós vamos prosperar. 2023 é esse ano de prosperar, de crescimento, de multiplicação. Você tem que repreender, porque essa palavra não é uma palavra qualquer. Essa palavra é viva e eficaz. Mais cortante do que uma faca, que uma espada de 2 gumes. Amém, meu irmão? Amém. Esta é a palavra de Deus. E a palavra que Jaziel recebeu do Senhor foi: vocês não têm que se preocupar com nada. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor diz que uma vez que nós confiamos nele, nós entregamos de verdade. Porque o inimigo, ele sempre vai tentar se levantar contra as nossas vidas para nos afrontar na palavra, para ver se a gente crê de verdade. Porque quando nós estamos posicionados, a palavra de Deus não diz que o povo se posicionou? Nós não enfatizamos isso na leitura? Quando nós estamos posicionados, atitude, quando nós estamos posicionados, o inimigo sempre vai tentar lançar dúvidas aonde? Na nossa mente. Como é que Satanás trabalha na vida das pessoas? Satanás, ele vai sempre trabalhar no medo, para que gere desconfiança, para descredibilizar, para te desacreditar da palavra de Deus. A única coisa que Satanás precisa é colocar um pequeno fio de dúvida. Porque se você começa a duvidar, a única coisa que você provoca sobre a sua vida é justamente a ausência de milagre. Sabia disso? Porque é importantíssimo nós crermos, nós acreditarmos que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para o seu irmão: tenha fé. Tenha fé. Com voz de profeta, hein? Tenha fé. Tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus não tem prazer em ter que provar que Ele é Deus. Ele vai fazer por você por amor, por você confiar e por você se posicionar e não sair dessa posição. Deus não gosta de pessoas que estão vacilando na fé. No momento está tudo ótimo. Deus vai fazer, Deus vai me dar asas, eu vou voar como águias. Aí de repente qualquer notícia que você ouve, não, mas está tudo ruim mesmo. Meu Deus, misericórdia, eu vou perder meu trabalho, vou perder meu negócio, os clientes vão sumir, né? Pessoas oscilantes. Deus não trabalha na vida de pessoas oscilantes. Por quê? Porque não tem que provar que Ele é Deus. Ou você crê, toma posse, se posiciona e recebe, muda sua mente, ou vai ter que amargar a vida inteira. Então é melhor nós nos posicionarmos para que nós possamos viver grandes coisas, grandes milagres em Deus. Porque grandes milagres, eles só podem ser vividos, não existe uma outra maneira. É só Deus que pode fazer nas nossas vidas. Amém, meus amados? Porque crer na palavra de Deus é viver uma vida de possibilidades.
Diga para a pessoa que está do seu lado: viver com Cristo é uma vida de possibilidades. Receba essa revelação. Entendeu? Jesus disse: tudo é possível ao que? Tudo é possível a quem? Tudo é possível ao vacilante? Não. Tudo é possível ao descrente? Não. Tudo é possível àquele que um dia está bem e outro dia está mal? Hoje eu quero ir na igreja, hoje eu não estou a fim de ir na igreja. Deus não trabalha na vida de um vacilante. Mas uma pessoa que crê, tudo é possível para essa pessoa. Todo tipo de milagre que ela precisar, Deus fará. Deus vai fazer. Deus vai entrar na sua necessidade. Aleluia. Deus vai entrar aonde todas as pessoas não creem que Ele pode agir. Mas Ele vai agir, vai fazer, vai acontecer para mostrar. Não para você, que já conhece, mas para as outras pessoas que têm Deus na sua vida. Receba em nome de Jesus. Tem Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você, Edilson, e vai dizer: tem Deus na sua vida, Edilson. Tem Deus na sua vida, viu, Maria? Amado, tem Deus na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem Deus na sua vida. Aleluia. Amados, e o nosso Deus, Ele trabalha de uma forma grandiosa. Você conhece algum exército que manda para a linha de frente, linha de batalha, uma banda para tocar música, para cantar? Sabia que o nosso Deus trabalhava dessa forma? Palavra do Senhor, se você continuar a ler o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai ver que Deus orientou que o grupo de louvor da igreja da época, os levitas, eles estivessem à frente no campo de batalha de todos os guerreiros. E eles fossem guerrilhar, cantando e louvando ao Senhor. Amados, uma das maneiras mais fortes de guerrearmos contra os inimigos que se levantam contra a nossa vida, contra os ataques de Satanás, é quando nós abrimos a nossa boca para glorificar e adorar ao Senhor. Aleluia. Sabia disso? A adoração move a mão de Deus. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele habita nos louvores. Nosso Deus habita nos louvores. Nosso Deus habita nos louvores. Comece a louvar, abra a sua boca para louvar a Deus. Aleluia. A batalha está grande, a batalha está se agigantando. Abra a boca e começa a louvar a Deus. Eu não sei como você trabalha, mas se você tiver a oportunidade, quando você for para o trabalho amanhã, prepara o seu telefone, coloca uma sequência de louvores lá que vai durar nada menos do que 10, 12 horas, o tempo que você estiver trabalhando, e passa o tempo todo louvando ao Senhor. Para que você possa renovar a sua mente, nós vamos falar muito sobre isso a partir de agora. Você precisa trazer Deus para a sua rotina. Quanto mais você trouxer Deus para a sua rotina, mais santo será o seu ambiente, sabia? Você é um provocador de milagres. Você é uma pessoa que traz Deus para onde você estiver. A palavra do Senhor diz que as bênçãos dele, os milagres dele, é que vão nos acompanhar. Marcos, você vai ser bênção no seu trabalho. Amém. O seu patrão vai prosperar, vai multiplicar as bênçãos sobre a vida dele por causa de você lá dentro. Sabia disso? A palavra do Senhor mostra que onde nós estamos para fazer a diferença. Amém? Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar na sua vida, e todos aqueles a quem você estiver ligado serão abençoados também, porque há Deus na sua vida. Receba. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amado, é o único lugar que existe, onde as pessoas vão para uma linha de batalha, uma frente de batalha, com uma banda. Gente, músico sabe pegar em arma? Músico não sabe pegar em arma. Músico sabe tocar violão, bateria. É músico, não é guerreiro, baixo, né? Mas a palavra do Senhor diz que as coisas de Deus são assim. Ele pega das coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Amém. Sabia disso? Por isso é que quando o céu está fechando sobre a sua cabeça, as pessoas olham para você e perguntam o que está acontecendo. O que está acontecendo, Maria? Ah, minha vida está boa demais. Você está mentindo? Não, você está profetizando. Minha vida está boa demais, porque meu Deus, Ele é fiel na minha vida. Maria, mas as coisas estão complicadas. Não, você está enganada. É outra Maria que você está falando, não sou eu não. Porque o meu Deus é fiel. Amém.
Você tem que ter essa certeza. Diga para a pessoa que está do seu lado: nosso Deus é fiel. Nosso Deus não te abandona. Creia nessa palavra. Amém, meus amados? Aleluia. A palavra do Senhor diz então que chegou o grande dia da batalha. Chegou o grande dia da batalha. Amados, o exército inimigo, os moabitas, os edonitas, os amonitas, eram pessoas muito bárbaras. O povo daquela época perversa. O povo daquela época tinha prazer, principalmente os guerreiros, tinham prazer no sofrimento alheio. Então esses homens, eles foram para destruir o povo de Deus, para destruir os israelitas, para destruir os sonhos. As crianças não tinha idade, tá? Eles queriam matar homens, mulheres, velhos, crianças, sem compaixão, tá? E o povo de Deus chegou para a batalha. Acontece que quando o povo de Deus chegou, já estavam todos mortos. Sabia disso? Porque no caminho, Deus havia preparado uma armadilha. Eles passaram por uma terra onde aquelas pessoas da terra de Seir, elas se confundiram, pensando que era o povo de Israel que estava vindo para guerrear contra eles. E eles começaram a guerrear a guerra que era do povo de Israel, do povo de Deus. E essas pessoas enfrentando uns aos outros, todos eles morreram na batalha. Deus confunde os inimigos. Deus confundiu o inimigo. O nosso Deus, ele sempre vai trabalhar ao seu favor. E vai trabalhar de maneira sobrenatural. É por isso que muitas vezes nós ouvimos testemunhos grandes. Ah, pastor, estou aqui para contar um testemunho. Qual o testemunho, minha irmã? Não, é porque Deus anulou uma dívida no imposto de renda de $20 mil. Num dia a dívida existia, no outro dia eu liguei para o advogado, perguntando como é que era para pagar, o advogado consultou e falou que a dívida do dia anterior já não existia mais. Quem é que explica uma situação dessa, meu irmão? Quem é que consegue entender a ação de Deus? A palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso tem que entrar na sua mente, isso tem que entrar no seu coração, isso tem que entrar no seu espírito, tem que entrar na sua alma. Se Deus está na batalha comigo, você se torna invencível. Não tem ninguém que pode passar por cima de você. Quantos que você precisa ir para ir para uma batalha? Só um. Só Jesus tem que estar com você. Se for uma causa justa, se for uma causa onde Deus tem propósito, se for uma causa para beneficiar o reino, se for uma causa para engrandecer, para exaltar o nome do nosso Deus, Deus está lá contigo. Por isso é que a gente sempre estimula aqui na igreja, dá testemunho de tudo que Deus fizer na sua vida. Porque todas as vezes que você engrandecer o nome do Senhor, Deus, ele vai ser engrandecido na sua vida e vai te retribuir muito mais. Por quê? Porque sabe que a sua alma é uma alma generosa, que você não guarda. Tem gente que fica retendo até testemunho. Tem gente que é tão mão de vaca, tem gente que é tão mesquinha, que nem testemunho dá no altar das bênçãos que recebe de Deus. Amado, nós precisamos testemunhar. Não importa o tamanho da vitória. Deus te abençoou, você reconheceu que foi Deus que fez? Fala, transmite, testemunha, porque isso vai fortalecer a fé de outras pessoas. A palavra do Senhor diz que o povo, então, ao chegar para lutar, já chegaram cantando, hein? Amado, nós precisamos entender. A comemoração vem antes do resultado final. Sabia disso? Em diversos textos bíblicos, nós temos como respaldar isso que eu estou te dizendo. Porque é muito fácil a gente comemorar depois que ficou para trás. Depois que a dificuldade passou. Aí você teve vitória, aí sim você vai comemorar. Não, o povo de Deus começa a comemorar antes da vitória final. É antes de ter um resultado favorável. Porque você já está dando graças, glórias, por aquilo que você já tomou posse pela fé.
Eu queria que você abrisse rapidamente, só esse versículo que eu vou te pedir para abrir hoje. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Abra lá rapidinho, para a gente entender o que é a fé. Hebreus, muitos de vocês já conhecem o texto, tá? Capítulo 11, lá no verso 1, para a gente entender o que é a fé. Amados, existem algumas coisas que nós precisamos entender sobre a fé. Primeira coisa, primeiro princípio, fundamento da fé. A fé não pode ser racionalizada. A fé não é matemática. A fé, ela não pode ser explicada pela física. A fé, ela não pode ser explicada pela química. A fé, ela não pode ser explicada por nenhuma lei natural. É o quê? Não é lógica. Nós precisamos entender que Deus trabalha num nível muito superior ao que nós podemos alcançar e entender. Nós precisamos ter essa verdade dentro de nós. Por isso que na palavra diz que os pensamentos deles são mais altos que os nossos. E por isso é que o ensinamento de Jesus é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser compreendido. E só com uma mente renovada que nós podemos alcançar. O que Jesus ensinou? Crê somente. Não tenta entender, não tenta explicar. Viva, porque você vai ter resultado. Quem crê diz amém. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza de fatos concretos que estão diante de nós. Amém? Não é de fatos concretos? A fé não é sobre... A fé é sobre o que, Jonas? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. Firme fundamento. Outras palavras, certeza. Outra maneira de falar, convicção. Por quê? Porque Deus prometeu. Por quê? Porque Deus disse que faria e Ele vai fazer. Mas até agora não aconteceu nada, porque não é o tempo de Deus. Porque quando chegar o tempo de Deus, vai acontecer. Firme fundamento. Ninguém te tira daquela posição. Nós sempre falamos aqui na igreja. Bíblia é decisão e posicionamento. Eu me decidi a crer, sem duvidar. Hebreus 11:1, vamos lá de novo? Ora, a fé é a certeza. Certeza não comporta vacilo, não comporta oscilação. É retidão. Você está sempre do mesmo jeito. Como é que você está? Crendo. Mas as portas estão fechadas, mas eu continuo crendo. Mas o laudo do médico continua ruim, mas eu continuo crendo. Mas o juiz disse que não vai acontecer, mas eu continuo crendo. É assim a postura de uma pessoa posicionada. Ninguém te tira de lá. Vou repetir porque eu estou profetizando. Uma vez que você recebeu uma palavra de Deus, ninguém te tira de lá. Receba em nome de Jesus. Uma vez que você recebeu uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, não sei se você sabe, mas são mais de 8.000 promessas para a sua vida. Tem uma palavra que fundamenta uma bênção para você? Receba em nome de Jesus. Não deixa Satanás, não deixa uma pessoa, não deixa um amigo, não deixa um parente, um vizinho, um conhecido tentar roubar de você não, porque ela já é sua pela fé. A palavra de Deus diz, ora, a fé é a certeza, convicção de coisas que se esperam, ou seja, não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. A convicção de fatos que não se veem. Ainda não aconteceu. Tem níveis espirituais que nós alcançamos pela fé. Hoje nós vemos essa quantidade de pessoas aqui, mas pela fé eu já vejo um espaço, esse lugar já não está nos comportando mais. Eu já vejo a gente num salão gigante, para 150, para 200, para 500 pessoas. Por quê? Porque não é para mim, é para o reino. É para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Qual é a sua guerra? Que a partir de hoje ela já está vencida, já está ganha para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida.
Receba em nome de Jesus. Para concluir, voltando lá, a palavra de Deus diz que o povo, então, do Senhor, chegou para a guerra e todas as pessoas, segundo Crônicas, capítulo 20. As pessoas chegaram, então, para guerrear, mas todos os inimigos, leia em casa, tá? Leia em casa. Todos os inimigos, eles foram encontrados mortos. Meu amado, o seu inimigo, ele já está debaixo dos seus pés. Receba em nome de Jesus. Essas dificuldades que você estava se preparando para essa semana, todas elas já caíram por terra em nome de Jesus. Receba a sua vitória pela fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? A palavra do Senhor diz, então, que quando as pessoas chegaram lá, pensando que iam encontrar guerreiros, iam encontrar batalha, dificuldade, guerra, o que eles encontraram? Pessoas mortas. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de abundância. Nós não falamos aqui todo culto que o nosso Deus é um Deus bom e é um Deus que transborda nas nossas vidas. Amados, a palavra de Deus diz, olha que coisa interessante, quem vai para uma guerra, nós já entendemos, descobrimos, que cantor não vai para a guerra, banda não vai para a guerra, só o povo de Deus. E uma outra coisa que nós não levamos para uma guerra também, nós levamos o quê? Nós levamos armas, nós levamos capacete, nós levamos equipamento para guerra. Você já viu alguém levando fortuna para uma guerra? Você já viu alguém levando dinheiro para uma guerra? Ouro, peças de ouro. Fazer o que com peças de ouro numa guerra? Faz sentido para você um negócio desse? Porque para mim não faz nenhum sentido. Mais uma vez, porque Deus usa das coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Não estou inventando, isso está na palavra de Deus. Lógico, nós estamos falando o tempo todo sobre glória do Senhor. Exclusivamente dele. A glória é sempre do Senhor. Eu sei que as pessoas levam muitas coisas para a guerra, comida, alimentação, mas uma coisa que eles não levam é ouro, prata, joias. E a palavra do Senhor diz, no verso 24, que Judá, chegando ao alto, olha para o deserto, procurou ver a multidão e que encontrou corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Verso 24 que eu estou. Então veio Josafá, junto com o seu povo, para saquear os despojos. Acharam entre os cadáveres. O que eles acharam? O que está escrito na sua Bíblia? Verso 25. Riquezas. Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos. E acharam neles fazendas, cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Amados, quem é que leva riqueza para uma guerra? Deus mandou o inimigo levar para abençoar o povo. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. As pessoas que esperavam ir para uma guerra, chegaram lá, a guerra já não existia mais, os inimigos já estavam todos mortos, e os inimigos, ao invés de levarem armas, eles levaram riqueza para uma guerra. Por quê? Para abençoar o povo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que todo ouro e toda prata são do Senhor. Ele diz isso na palavra dele. Todo ouro e toda prata são meus. E ele dá para quem ele quer. Antes Deus disse que o povo não fizesse nada, ficasse parado. Já pensou? Sim. De brigar, ficasse parado. Aleluia. Fiquei lá parado, sem fazer nada. Amém, meus amados. Amém. Amados, a palavra do Senhor diz que o povo de Israel passou 3 dias, noite e dia, 24 horas, só despojando o inimigo. Dá a vitória e dá Além de dar a vitória em abundância. Deu a vitória sobre o inimigo e ainda prosperidade para o povo. Amado, tem vitória e prosperidade chegando para a sua vida. Vou repetir e profetizar. Tem vitória e prosperidade chegando para a sua vida. Tem vitória sobre o inimigo, não interessa de onde ele vem, nem o tamanho dele. Tem vitória e prosperidade sobre a sua vida. Está chegando. Receba pela fé, em nome de Jesus. É aquilo que nós temos profetizado aqui sobre a sua vida. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais.
Vou repetir, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Deus vai multiplicar as bênçãos dele na sua vida. Amém? Se coloque de pé, salva de palmas para Jesus. O nosso Deus é muito bom, é assim que ele trabalha.